Pergunta 788. Os povos, né, esses grupos que se denominam povos, são individualidades coletivas. Então, nós podemos dizer que um determinado povo, possui determinadas características, né, que tornam eles indivíduos coletivamente, grupos específicos, né? Então, os povos são individualidades coletivas, que como os indivíduos, como as pessoas, né, fora dessa coletividade, fora desse grupo, que como os seres humanos, os povos também passam pela infância. Então, assim como um ser humano passa pela infância, um povo também passa pela infância, passa pela idade da madureza, não é? E passa pela decrepitude. Esta verdade, que a história comprova, não será de molde a fazer supor, seria uma hipótese, que os povos mais adiantados deste século, ou seja, o século XIX, é o século que Kardec está falando, 1800 e Guaraná com rolha, né? 1800 e bolinha. Então, esta verdade que a história comprova, não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio, não é? Sua extinção, como os da antiguidade, tipo os egípcios, né? Os assírios, os incas, os maias, como eles desapareceram, né? Eles chegaram lá ao auge da tecnologia deles e depois desapareceram. Será que não vai acontecer também isso com os deste século? E aí, os espíritos respondem da seguinte maneira: os povos que apenas vivem a vida do corpo, né? Esses povos assim que somem, desaparecem, mas que apenas viveram a vida do corpo, ou seja, viveram para a matéria, viveram com pensamentos materialistas, viveram pensando que não existe vida após a morte, que não existem consequências para aquilo que a gente faz. Aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força, não é? É a lei do mais forte, é a lei da selva, é a lei da sobrevivência, e também na extensão territorial, a gente tem que dominar, tem que tomar tudo, tem que guerrear por terra, tem que destruir todos os nossos vizinhos. Estes povos nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se exaure, como a força de um homem. Aqueles cujas leis egoístas obstam ao progresso das luzes e da caridade, então as leis que eles criam, as leis destes povos, né? Se esses povos criam leis que não querem deixar o mundo, os seres humanos progredir, né? Que não querem deixar as pessoas se iluminar com conhecimento, com a liberdade de agir, de pensar, né? E com a caridade, né? Respeitando uns aos outros, amando o próximo. Estes, sim, vão desaparecer, né? Esses morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas, para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Então, eles não vão desaparecer, né? Eles vão sumir como um comportamento. Esse tipo de comportamento que vai morrer, que vai parar de aparecer. Bom, aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, estes povos viverão e servirão de farol, né, de luz guia aos outros povos. Está bem? Então, a pergunta, lembrando que foi os povos, do qual a história comprova que isso é uma verdade, né? Eles passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Isso a história comprova. No caso,
os espíritos, eles estão falando o seguinte: estes povos que desaparecem, não é? Esses povos que somem, que a gente não tem mais muitas coisas falando sobre eles, são povos que apenas vivem da vida do corpo, e estes sim vão desaparecer para dar espaço para outros povos que virão em seguida, não é? Mas os espíritos não desaparecem, os espíritos continuam. Os espíritos que serviam, né, nesses povos, que faziam parte dos corpos, estavam lá nos corpos, habitando esses corpos, eles continuam vivendo e vão se manifestar em outros lugares, outros ambientes, né?